E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, olha só, eu quero fechar a discussão sobre programas de transferência de renda. Vocês viram que semana passada eu disponibilizei um material informativo sobre alguns países que têm programas, uma lista de países que têm programa de transferência de renda, e trouxe alguns artigos de países que estão adotando não só para esse momento, para o momento da pandemia, para esse desaquecimento que a economia está vivendo, mas também países que já adotam esse tipo de prática, esse tipo de programa, tá? Agora, para fechar esse tema, eu quero sugerir para vocês que a gente reflita um pouco mais, conheça um pouco melhor sobre o programa que tem no Brasil, tá? Como é que funciona o programa Bolsa Família, quais são as suas regras, quais são os critérios, número de beneficiados e tudo mais. Eu quero inserir essa discussão para vocês, só num breve histórico aqui, para a gente poder pensar que o programa Bolsa Família hoje, ele resulta de uma série de programas que existiram no passado, que eram pulverizados em várias iniciativas e foram unificados, certo? Resultando num programa Bolsa Família. E o grande avanço desse programa foi não só uma política de transferência de renda para uma parcela que não tem renda nenhuma, certo? Uma parcela que não teria nenhuma fonte de renda, de sobrevivência, mas também a vinculação do dado da obtenção do benefício, certo? Do benefício do Bolsa Família, do valor financeiro, com a participação da criança na escola e o tratamento na unidade básica de saúde, tá? Então isso é uma iniciativa muito interessante que acabou contribuindo bastante para a redução da mortalidade infantil no Brasil, certo? A mortalidade infantil no Brasil ela caiu muito depois que o programa foi implementado, e aí eu quero sugerir para vocês uma pesquisa. Tem vários problemas, certo? Tem pessoas que não precisam que recebem, tem vários problemas, até porque o responsável pelo cadastramento das famílias é o município, não é o governo federal diretamente, é um sistema do governo federal, mas quem se relaciona diretamente com as pessoas para poder inserirem no programa é o município. Geralmente através dos Centros de Referência da Assistência Social, chamado CRAS, que é um órgão do município que utiliza o sistema da assistência social, que é o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Então, eu quero que vocês entendam isso depois com mais detalhe. Mas olha só, qual que é a nossa discussão aqui? O Brasil tem um programa de transferência de renda, e aí eu quero deixar para vocês pesquisarem valores, critérios e tudo mais, que veio a responder a uma demanda social, sobretudo marcada pela desigualdade, certo? Então, existe muita falácia, muita mentira em torno do programa Bolsa Família. As famílias têm filhos só para receber o benefício. E eu quero que vocês pesquisem porque o número a fecundidade caiu bastante com o Bolsa Família. A fecundidade e a natalidade caíram a partir do Bolsa Família, ou seja, o número médio de filhos por família caiu e o número total de nascimentos também caiu, certo? Nas áreas mais pobres do Brasil. Então, é só para a gente poder afastar essas mentiras, essas histórias que se fala sobre o programa. E é um programa que ainda está em funcionamento, por mais que o governo que o implantou tenha sido derrotado, o atual governo entende que não há como tirar porque, de fato, ele trouxe um impacto econômico muito positivo, certo? E eu quero que vocês pesquisem quais são esses impactos. Trouxe um impacto econômico muito positivo e acabou, ele é um benefício que acaba para uma parcela da população extrema, está abaixo da linha da pobreza, ela permite uma sobrevivência, uma subsistência de outra natureza, com o consumo de alimentos. A gente está falando de valores muito baixos, mas é a diferença entre comer e não comer para uma parcela da população. Então é muito importante que vocês entendam o programa com essa característica. Então eu quero tentar discutir o programa com vocês, e aí eu retomo um pouco isso amanhã. Uma pesquisa bem objetiva de hoje para amanhã, para vocês tentarem levantar informações, certo? E aí a gente fala um pouco sobre isso amanhã também, sobre o que os valores, como é que está funcionando o Bolsa Família no Brasil de hoje. E eu quero discutir os impactos com vocês ao longo dos anos, para vocês perceberem o quanto isso foi importante. O custo, a relação custo-benefício.
o custo que isso teve para o orçamento federal, o orçamento da União, e o impacto que isso teve na nossa economia. Tá? Então, esse é o mote de hoje. Então, eu vou deixar as orientações na sala, no Google Classroom, sobre quais dados eu quero que vocês pesquisem de hoje para amanhã, para a gente poder falar um pouco mais sobre o Bolsa Família. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Obrigado.